A paz do Senhor Jesus. Bom, chegamos à nossa lição 10, que é já, finalizando a nossa disciplina nessa última, nessa aula 8. Vocês vão observar que eu não vou tratar o capítulo, a lição 9, porque ela é uma continuação da lição 8 e não vai trazer nada de novo. Então, hoje a gente já entra para a lição 10, porque a gente vai trabalhar agora o conceito sobre o processo da avaliação do ensino. Mas antes que a gente entre já nessa lição, eu só queria fazer uma recapitulação com vocês sobre tudo que a gente viu até aqui, tá bom? Então, nós vimos na nossa lição 1 o que é a educação. Nós conceituamos educação, falamos o propósito da educação secular, da educação cristã. Nós tratamos também na lição, no capítulo 2, elementos da educação cristã, quando nós vimos ali os aspectos fundamentais da educação. Vimos a Bíblia na educação cristã, que é a nossa fonte fundamental, a importância do ensino bíblico e também os resultados do ensino. Na lição 3, nós vimos o mestre bíblico e o educando. Na lição 4, o processo de aprendizagem, o autodesenvolvimento, no capítulo 5. O 6, nós vimos as agências de educação na igreja. O 7, sobre as estratégias de ensino. O 8, recursos didáticos. O 9, já acabei de dizer que a gente não vai aqui pormenorizar ele. E hoje nós estamos nesse processo de avaliação do ensino. Então, em suma, eu quero que vocês prestem bastante atenção, em todas as aulas que nós trouxemos aqui. O nosso objetivo foi o quê? A arte de ensinar. Foi tratar como é que foi, ao longo da história se desenvolvendo o ensino. Claro que às vezes a gente faz uma analogia com o ensino secular, mas aqui nós procuramos tratar basicamente o ensino bíblico, como é que se ensina nas escolas bíblicas dominical e ensinos em institutos bíblicos. E hoje, essa lição do processo de avaliação, nós vamos aqui, primeira coisa, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso esboço, o que nós vamos ver na aula de hoje. E a primeira coisa são critérios de avaliação. Objetivos mensuráveis a respeito da avaliação do aluno e do professor. Os métodos de avaliação usados por Jesus. Como é que Jesus fez, Nós vamos dar uma olhadinha aqui, como é que Jesus avaliava os seus discípulos. Outra coisa, o processo de avaliação em si, também instrumentos de avaliação e, por fim, nós vamos ver a avaliação do professor e do ensino. Já vamos aqui, então, vamos assim, nessa lição, prestar atenção, ela é a avaliação do ensino cristão, e não é uma avaliação do aluno propriamente dito, é uma avaliação do ensino, e aí, avaliando o ensino, automaticamente a gente vai estar avaliando também o educador. Então, o educador, ele deve sempre fazer um autoexame, no processo de ensino-aprendizagem, procurando descobrir que passos ele deve tomar para melhorar o seu ofício. Porque, diferentemente do ensino secular, aqui nós vamos ter eficácia no nosso trabalho quando nós observarmos mais a relação que o nosso aluno vai ter com toda essa aprendizagem que nós vamos, com o tempo, passando cada conteúdo, cada lição. Então, é uma avaliação do ensino e uma avaliação, e aí o professor nesse tempo faz um autoexame e não uma avaliação do aluno. Então, falando especificamente sobre o processo de
ensino-aprendizagem, de avaliação desse sistema, nós vamos entender que, no caso, né, avaliar um crescimento espiritual é muito mais difícil do que avaliar um crescimento físico e intelectual. Por quê? Porque a gente não são coisas que são facilmente observáveis. Nós só vamos conseguir perceber e fazer uma avaliação daquilo que nós estamos ensinando, observando o comportamento dos nossos alunos e os frutos que eles estão produzindo. Então, na verdade, é por isso que a gente vai fazer uma análise do nosso ensino e cada vez mais observar se esses métodos que nós estamos empregando, que a igreja está empregando, está trazendo mudanças no caráter desses alunos. Porque se não tiver, né, essa eficácia, então esse método ele deve ser reformulado, deve ser pensado e o professor deve buscar entender por que não está se atingindo aquela meta, por que não está havendo uma mudança de comportamento. E aí reformular e fazer um novo projeto em que ele consiga atingir esse alvo. Mas para isso é preciso algo que se chama observação do comportamento, é preciso haver conversas, é preciso haver, na verdade, uma interação. O professor vai precisar sempre interagir com os seus alunos e também o ideal é que se saiba um pouco do histórico de vida, conheça um pouquinho da família, para que você possa saber se está tendo êxito aquele ensino que está sendo produzido. E se não, vai precisar haver uma reformulação desse ensino. Ora, vamos dar agora aqui uma olhadinha a respeito dos critérios de avaliação. Como é que a gente pode avaliar? Então, sendo a avaliação um processo para mensurar a transformação ocorrida no educando, como que deve ser então? Então, a primeira coisa, ela deve ser sistemática, planejada, tudo colocado ali num planejamento, no papel, numa planilha, para que você possa saber de uma forma sistemática como é que está tendo resultado esse trabalho seu. E outra coisa é que o outro critério é que tem que ser uma avaliação contínua. Não é uma como na escola secular que você dá uma prova. Não, você faz uma avaliação constantemente, o tempo em que esse aluno está crescendo na graça, crescendo na vida espiritual, você vai avaliando. Então, outro ponto a observar é que ele é integral. Integral, a parte cognitiva, que está relacionada à parte intelectual, as atitudes, que está relacionada à parte afetiva, e a psicomotora, que está relacionada à parte comportamental do nosso aluno. Então, tudo isso num conjunto a gente consegue, com esses critérios, fazer uma boa avaliação do nosso projeto, do nosso plano de ensino, do nosso trabalho de ensino-aprendizagem. Já falei aqui a respeito de uma forma da gente avaliar observando o comportamento. Então, o comportamento que mostra o que há no interior do homem. Entende-se por comportamento cada reação de uma pessoa em face de várias situações e problemas. Lá em Mateus 7, do 15 ao 17, Jesus disse assim: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo eles são como lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos das ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Então, Jesus aqui ele estava nos ensinando que o comportamento da pessoa
é que vai mostrar se aquilo que ela está aprendendo está fazendo diferença na vida dela. Porque é muito claro que é a prática daquilo que nós aprendemos que vai realmente mostrar essa transformação que é o objetivo da nossa aula. Nosso propósito sempre é causar no nosso aluno uma transformação, uma mudança de comportamento, porque a gente prega o evangelho, ensina as escrituras, e aí esse evangelho tem o poder de mudar o ser humano, porque o evangelho é o poder de Deus para causar todas essas transformações. E quando não ocorre, então a gente já consegue identificar que esse aluno ele realmente ele não aprendeu e a gente consegue perceber isso no seu fruto, na forma como ele está conduzindo a sua vida, nas ações que ele está tendo, nas atitudes suas diante de qualquer situação da sua vida, seja na sua família, seja na igreja, no trabalho. Então, observando como é que ele vai se comportar. É uma observação comportamental que vai nos fazer aí avaliar se está acontecendo o êxito nesse ensino. E uma outra, nós vamos ver que a responsabilidade é de fazer a seleção do conteúdo, os procedimentos didáticos, os recursos pedagógicos, a administração das aulas, tudo é responsabilidade de nós, professores. E aí, todo educador ele deve se preocupar com os objetivos e também como ele vai atingi-los e como avaliá-los. Então, isso tudo vai estar na incumbência do professor. Todo esse processo e esse fim da avaliação é do professor. Por mais que nós tenhamos superintendentes, que nós tenhamos o pastor, né, da igreja, né, que é o pastor diretor que dirige toda a igreja, todo o rebanho, mas é o professor que está ali com a sua própria classe ali, ele vai ter que fazer toda essa, né, essa leitura da classe, a leitura de cada aluno, a leitura dos seus projetos, do seu plano de aula e fazer essa avaliação. Então vai estar tudo, né? É algo que vai ser a função do professor. Não tem como ele querer passar isso para frente. O que pode acontecer é em reuniões, estar fazendo essa análise junto com outros professores. Mas é o professor, ele tem que ficar atento a todos esses procedimentos e fazer essa avaliação com uma clareza tamanha, porque o trabalho dele é fundamental para que haja o crescimento espiritual dessa sua turma, desse seu aluno. Então, para cada lição ensinada, o professor ele deve perguntar para si mesmo: o que eu espero? Né? O que eu espero que os meus alunos aprendam? O que eu espero que eles sintam? E o que é mais importante? O que eu espero que eles pratiquem? Então, o professor, a cada aula, ele tem que fazer aí uma autoanálise e tem que ter essa preocupação, né, cotidianamente com aquilo, com o trabalho que ele está desenvolvendo, com os resultados e com né, porque é isso que significa a avaliação desse trabalho. Nós não estamos sozinhos nesse processo. Nós temos a observação que nós podemos fazer da própria palavra de Deus. O próprio Jesus, ele trabalhava com essa avaliação constante dos seus discípulos. Por exemplo, ele fazia uma observação direta da aprendizagem, uma observação cuidadosa. Lembra que Jesus estava sempre corrigindo os seus discípulos, porque ele precisava que esses discípulos fizessem a obra depois dele. Então ele chamava a atenção deles falando que eles tinham pouca fé. Ele mandava, né, aqui como olha, observação direta comportamental, hábitos e atitudes dos seus discípulos, né? Aí
nós temos aqui mensurado lá em Lucas 10, do 17 ao 24, ali Jesus ele concedeu autoridade aos seus discípulos, ele enviou esses discípulos para uma missão, né, de ensinar, de pregar o evangelho. Ao voltarem entusiasmados, né, eles voltaram, nós, Senhor, olha, expulsamos demônios, fizemos eles todo aquele entusiasmo, né, que eles tiveram ali, os espíritos eles nos obedeceram, era assim que eles estavam. E aí Jesus então chama eles e dá uma lição para eles, mostrando para ele que não era aquilo que era importante, mas aí Jesus ensina para eles a importância de servir, a importância de você ter né, no que foi delegado a você, que é o trabalho de ensinar e de pregar o reino de Deus para os outros, então, para a humanidade em si. Então, ele tinha que chamar aquela atenção, porque, infelizmente, o ser humano, ele é assim, ele fica maravilhado. Imagine você operando o poder sobrenatural de Deus. Não tinha como também eles ficarem, né, simples, nossa, não foi nada. Eles perceberam que foi algo grandioso. Eles já viviam naquela contemplação do que Jesus estava fazendo. E quando eles mesmos puderam fazer as mesmas coisas que Jesus, eles ficaram ali de boca aberta. Mas Jesus, né, não deixou ali o ego deles ser inflado, chama a atenção deles e mostra que o que eles estavam fazendo era um trabalho de servo. E é isso que eles deveriam entender, que eles eram servos de Deus e estavam ali sendo incumbidos de um trabalho que eles deveriam entender que era servir a Deus, servir ao seu próximo. E outra coisa, né, outra parte aqui do método de Jesus de oração é que ele tinha uma técnica de sondagem. Jesus ele avaliou o resultado dos seus ensinos, experimentando ou provando os seus discípulos. Manda esses discípulos para o campo, ele está provando os seus discípulos e está vendo se eles têm fé para realizar a obra que ele estava realizando. Então, nós, professores, nós temos que entender que nós não manipulamos o Espírito de Deus, nós não manipulamos a obra de Deus, é Deus quem faz a obra e que nós somos instrumentos de Deus, mas Ele usa as nossas vidas nesse propósito de ganhar almas para o reino de Deus e que possamos fazer isso entendimento, jamais deixando espaço para o nosso próprio ego, mas sabendo, né, o próprio apóstolo Paulo, ele dizia que nada ele havia propriamente dele, mas sim do próprio Cristo fazendo obras através dele. Então, olha só, né, que humildade o apóstolo Paulo, mesmo depois de tudo que ele operou, de todo o trabalho que ele realizou, ele tinha ali uma atitude de humildade, e é essa atitude de humildade que deve acompanhar todo educador cristão. E então, como eu já disse aqui, precisamos entender que avaliar o processo de ensino não é atribuir nota para um aluno, e sim avaliar o desempenho do educador, o seu método, o seu conteúdo que ele aplica a cada lição. Então, nós não damos notas para os nossos alunos, né? A gente observa o comportamento dele. E aí, uma das características que a gente pode saber, o que a gente pode fazer para que a gente possa avaliar esse nosso trabalho. E uma das coisas é o acompanhamento pessoal. Nós devemos ter intimidade com esses alunos, conversar com eles para saber se eles estão aplicando as lições em sua própria vida. Então, esse acompanhamento pessoal é uma característica que nós devemos desenvolver na nossa vida. Não podemos simplesmente lidar com os nossos alunos
simplesmente ali de uma forma fria e distante. Não, nós precisamos ser mais próximos, assim como Jesus era. Ele chamou os discípulos e esses discípulos andavam com ele, o tempo todo estavam com ele e ele tinha intimidade, ele conhecia intimamente cada um. Claro que nós nunca vamos ter essa propriedade, né, de forma tão profunda como Jesus tinha, mas nós podemos desenvolver sim a cada, né, de tempo em tempo nós vamos melhorando isso, mas a gente fazendo um acompanhamento pessoal até, né, num determinado tempo, a gente fazer esse acompanhamento mais de perto para que a gente possa fazer essa avaliação corretamente. E aí, nesse acompanhamento pessoal, fazer essa observação tão necessária. Outra coisa, na conversa, no bate-papo, numa entrevista, e com alguns testes, a gente consegue ampliar esse poder aí desse processo de avaliação. Aí vai depender de cada professor e vai depender também de cada aluno. A critério do professor fazer uma boa observação para que ele possa fazer, né, para que ele possa aí desenvolver esses itens de acompanhamento, de observação e esse teste. Cada grupo, cada aluno vai ter aí um critério especial. Lembra que Jesus ele tinha esse método de dar a cada um, né, a sua atenção mais íntima. O professor ele vai precisar ter também esse cuidado com os seus alunos. Falando sobre os instrumentos de avaliação, o nosso texto 5 aqui, nosso livro didático, ele vai trazer que é uma forma, lembre-se sempre, é para avaliar o professor, o método do professor, mas mesmo assim ele pode aplicar para os alunos exercícios, também trabalhos em grupo, observação de comportamento, síntese de lições. Tudo isso é um conjunto de coisas que vai, né, trabalhado com os alunos, você vai conseguir ter aí uma avaliação melhor desse trabalho que você está fazendo com o objetivo de melhorar sempre, de conseguir aí um êxito melhor no trabalho de professor, no trabalho de ensino-aprendizagem. Vamos dar uma olhadinha aqui na avaliação do professor. Nós vamos ver aqui agora alguns itens que estão relacionados ao bom comportamento de um bom professor. É claro que alguns talvez sejam um pouco, né, não utilizáveis e também falte outros que não estão relacionados aqui. Mas vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui e aí cada irmão pode depois trabalhar isso no seu processo de ensino-aprendizagem. A primeira coisa que nós temos aqui é que um bom professor, ele cumpre os seus compromissos, principalmente com datas, com horários, ele é responsável, ele é dedicado, assim como o apóstolo Paulo nos alertou, estava sempre nos estimulando a sermos dedicados no ensino, assim como ele ensinou Timóteo, né? Ele disse para o Timóteo que ele deveria ser um bom obreiro, um obreiro aprovado. Então, um bom professor, ele tem essas características de pontualidade, de dedicação, de responsabilidade. Se ele assume um trabalho, ele cumpre. Ele não vai para o shopping em vez de ir para a sala de aula. A gente tem que ter essa característica. Isso não pode faltar na vida de um bom obreiro. Ele prepara a lição com antecedência, irmão, não tem nada pior do que você chegar numa sala de aula e o professor, ele nem sabe do assunto que se trata, ele está perdido, ele cai de paraquedas na aula e aí ele fica ali patinando um assunto e você consegue perceber e isso não é bom para ninguém. Então, o bom professor, ele se prepara antecipadamente. Hoje, nós temos diversos recursos que auxiliam o professor na preparação da sua aula e nós devemos, né,
assimilar todos esses recursos, buscar fazer o melhor para Deus, porque a obra é de Deus. Então, visita cada aluno regularmente. Aqui está uma coisa que é um pouco difícil de ser cumprida, né? Demonstrando um relacionamento amigável. Hoje é mais complicado você visitar regularmente, mas existem outros recursos que pode ser parecido com isso. Por exemplo, hoje nós temos o WhatsApp, por exemplo, né? Esse aplicativo de relacionamento que nos ajuda nisso. Às vezes você precisa acompanhar diariamente, até diariamente, um aluno que está ali aos seus cuidados, e você pode estar fazendo isso através do WhatsApp, dando um bom dia, orando com ele, levando uma mensagem diária para ele naquele, né, através do aplicativo. Então, há outros recursos hoje que não precisa ser uma visita especificamente, mas essa opção do aplicativo, ela é muito parecida e ela vai, né, atender a essa necessidade desse aluno. Frequenta as reuniões de professores de obreiro. Isso aqui é muito importante, irmãos. Hoje, nós estamos aí com uma defasagem de alguns trabalhos na igreja por conta desse tempo de pandemia, mas em outros tempos, por exemplo, a sede ela contava com uma reunião antecipada a cada trimestre para tratar dos temas de cada lição. Então, nós tínhamos ali professores que já estavam há mais tempo no trabalho, né, professores experientes, que podiam ali pegar essa revista, eles liam todas as lições e traziam ali no momento dessa reunião os apontamentos de algumas coisas que poderiam surgir na sala de aula e que seria bom que todos os professores tivessem ali uma sincronia na hora de ensinar e passar a visão da nossa igreja e não às vezes uma visão de um outro ministério, para que a gente pudesse estar ali todos sincronizados. Essas reuniões eram muito importantes. Sem falar também que na reunião de obreiros, porque na reunião de obreiros muitas vezes também é colocado ali muitas coisas, né, muitas atitudes que às vezes a direção, a liderança da igreja vai cobrar ali dos seus obreiros. Então é importante. Cultiva a devoção pessoal diariamente com Deus. Não pode faltar, né, irmãos? A nossa oração, a nosso devocional com Deus tem que fazer parte da vida do cristão. Como é que nós vamos alimentar os outros se nós não nos alimentarmos em primeiro lugar? Então, eu só posso alimentar alguém depois que eu estiver alimentada, alicerçada, e isso diariamente. Não tem quem não precise disso. Nós precisamos do diário para que nós podemos estar sustentado aí pela palavra de Deus. Mantém uma experiência crescente e renovada. Olha só, isso aqui é um item muito importante. Há pessoas que fizeram um curso teológico e se estacionaram, não buscam mais outros cursos, não buscam seminários, não fazem parte de nenhum outro trabalho que aparece na igreja, não participa, né, de outras, né, a igreja está sempre promovendo estudos bíblicos. Então, o professor, o bom professor, ele precisa estar com essa renovação crescendo a cada dia. Às vezes fez um curso teológico, mas depois existe aí as pós-graduação, as especializações, tudo isso vai ajudar, vai acrescentar na vida do obreiro e não é uma coisa facultativa, é uma coisa que é necessária. Não esse momento em que nós vivemos, com tantas novas tecnologias, com tantas outras coisas surgindo, e nós precisamos estar aprimorando esse nosso trabalho. Outra coisa que a lição traz aqui é: tenha o domínio e o conhecimento daquilo que está ensinando. Irmãos, também isso daqui é algo muito importante. Por isso que é sempre necessário que quando a coordenação pedagógica, quando ela vai ali direcionar as disciplinas, é muito importante que se tenha primeiro ali uma conversa com o corpo discente, para que com o corpo docente, para que esse corpo docente possa ali, cada um, mostrar ali o seu currículo, com o que ele tem especialidade, porque nós todos aqui,
né, não temos formação específica em cada disciplina. Nós temos o curso de teologia e alguns podem até ter especializações em determinadas disciplinas, mas a grande maioria tem o curso de teologia, mas só que, por exemplo, alguns são formados em áreas que por exemplo, é formado em filosofia. Esse pode tratar as demandas das disciplinas que se relacionam à filosofia. Então, tudo isso é muito importante ser observado, porque o professor ele tem que ter pelo menos ali o mínimo do domínio daquilo que ele está ensinando. É óbvio que ele não vai aí ser um profundo entendedor, mas ele tem que ter, né, no mínimo, para que possa aí ser um monitor e ajudar os alunos nesse ensino. Outra coisa muito importante é prepara cada aula de forma específica, explicando os objetivos da lição. Então, cada professor, ele não pode simplesmente ler o livro e depois, aula por aula, ele ficou só com aquele abastecimento. Não, o professor ele tem que, aula por aula, ele trazer ali aquela própria lição, trazer os recursos, trazer ali os versículos que cabem àquela lição, o plano, por isso que tem que se fazer um plano de aula. O plano de aula ajuda muito nisso, para que as aulas possam ali ter um objetivo. Cada lição tem ali o seu objetivo, a sua meta a ser atingida. Cria um ambiente favorável à aprendizagem. O bom professor ele tem essa incumbência de criar um ambiente favorável, possa deixar os alunos tranquilos para fazer perguntas, para fazer considerações. Tudo isso ajuda e enriquece a aula. E uma última coisa aqui que nós vamos trazer a respeito do ensino do professor, da preparação do professor, é que ele precisa aplicar os métodos e técnicas de forma variada e que já tenha uma comprovação de que aquele método, se for usado para aquele público, para aquele determinado público, vai ter êxito, vai conseguir ali ser eficaz naquela lição para aquele grupo. Coisa aqui que respeita e encoraja os alunos reagindo sempre de maneira construtiva. O professor ele deve ter essa iniciativa de encorajar os alunos, de fazer com que esses alunos estejam sempre em crescimento, para que haja ali uma interação, precisa haver essa interação para que esses alunos sejam encorajados para continuar nesse processo de ensino-aprendizagem. Muitos professores eles acabam pela sua forma de ser, pela sua forma de ensinar, desencorajando e trazendo ali frieza para os seus alunos, não consegue interagir, não consegue demonstrar simpatia, não consegue demonstrar empatia, e aí esses alunos acabam desistindo, e não é esse, o propósito de um bom professor. O propósito é que ele possa cada vez mais seus alunos para que eles continuem. Nós focamos aqui mais em requisitos para os professores mais do Instituto Bíblico. Acabei falando um pouco mais sobre isso, mas algumas coisas estão relacionadas sim ao professor da Escola Bíblica Dominical, e eu quero que vocês façam essas observações, que vocês prestem atenção naquilo que realmente vocês têm praticado, mas que vocês também dêem bastante atenção àquilo que é requisitado pela supervisão da Escola Bíblica Dominical. Muitas vezes cada um tem ali certos procedimentos e a gente tem que respeitar cada um, mas lembrando que o seu aluno, ele está nas tuas mãos. Deus colocou essas pessoas ali para que estejam debaixo ali do ensino que você vai trazer. Então que você se preocupe com essa pessoa, que você tenha
amor por essa pessoa, não esquecendo aquilo que nós estamos aprendendo mais aqui, que o método mais eficaz é que você sempre, em qualquer método que você utilize, que sempre você esteja praticando esse ensino com amor. Então, em cada localidade que você estiver, que você se lembre que é primordial que você se relacione com cada aluno de forma amorosa, de forma que você mostre que você se preocupa com ele, com o crescimento dele, com o bem-estar dele, de sua família, e que se isso não estiver bem, que você vai ajudá-lo em oração, que você vai ajudá-lo ensinando, que você vai estar presente de alguma forma para que você seja a luz que Deus colocou ali, você como luz para ajudar essa pessoa, para poder guiar essa pessoa no sentido de trazer a ela o conhecimento das Escrituras. Dando continuidade, nós vamos já aqui encerrar com esse slide, nós vamos ver aqui a respeito da avaliação do ensino. Eu sei que o livro trouxe muitos outros, mas eu vou trazer aqui apenas alguns para que nós possamos entender que nós vamos fazer um questionamento para os nossos alunos, para que a gente possa avaliar como é que que esse ensino está chegando, se ele está sendo bem entendido por esses alunos. E uma das formas é você fazer esses questionamentos, por exemplo, dos assuntos estudados, o que mais o ajudou? Ou o que você aprendeu de mais importante na lição de hoje? O objetivo da lição foi claro? O que você deve praticar depois dessa lição? Porque com esses questionamentos, irmãos, você vai compreender se esse aluno compreendeu aquilo que você ensinou. Você vai conseguir, observando as suas respostas, analisando aquilo que ele vai trazer como resposta, como comentário, você vai conseguir entender se aquilo que você passou foi realmente compreendido de forma eficaz, de forma que realmente atingiu o alvo que você planejou. Todo esse entendimento do aluno deve ser, todo esse questionamento deve ser feito regularmente a cada lição. Eu sei que muitas vezes o nosso tempo é bem curto, mas se faz necessário para que você realmente consiga frisar ali tudo aquilo que você passou ali como lição, esse questionamento, porque se eles conseguirem responder a esse questionamento, você vai estar ali de parabéns, porque naquele momento ali aquela lição ficou clara, os objetivos foram atingidos e você conseguiu ali o seu alvo, tá bom? Meus irmãos, encerramos aqui com essa lição 10. Eu continuo aguardando vocês com os resumos. Espero que vocês tenham se sentido bem nessas aulas. Espero que vocês tenham conseguido. Nós, enfim, chegamos ao final, então, da disciplina Didática Geral 1. Logo mais na frente, acho que se eu não me engano, no ciclo avançado vocês vão ter a didática geral 2 e aí terá uma continuidade desse trabalho, dessa disciplina. Meus irmãos, eu quero agradecer a vocês que tiveram aí nesse tempo para essa disciplina, esse tempo para se dedicar às coisas do reino do Senhor, se dedicar a esse aprimoramento, do conhecimento bíblico. E assim, me desculpar também por qualquer falha, e eu sei que houve muitas, mas que Deus continue nos abençoando para que possamos ir aprimorando. Ninguém é culpado, nós tivemos que virar youtuber da noite para o dia e não é fácil, e mesmo os nossos equipamentos não são tão avançados, vocês mesmo podem perceber que nos meus vídeos teve algumas falhas no áudio, mas tudo isso é porque realmente falta equipamento adequado,
mas que, né, se tivermos um dia que viver dessa forma, que ensinar dessa forma, nós vamos aprimorar. Mas por hora é o que a gente tem para estar oferecendo. Eu espero que vocês tenham conseguido aí captar as informações necessárias nessa disciplina e que todas essas informações sirva para o aprimoramento do ministério de vocês. Não sei quantos já são, né, professores na Escola Bíblica Dominical e que já estão servindo a Deus, né, nessa área da educação cristã, mas que aqueles que ainda não estão nessa área, que possam então aproveitar essas informações para quando chegar esse momento, e aqueles que já estão, que possam realmente ir aí colocando em prática nas suas vidas. Não se esqueçam que o mais importante da educação cristã é que você tenha uma vocação, que você tenha sido chamado por Deus para esse trabalho. Sim, que você aprimore cada vez mais as metodologias, as técnicas, os recursos e que você melhore a sua retórica, porque tudo isso vai ser muito útil, mas o mais importante, que você tenha relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai direcionar todo o trabalho, é Ele que vai trazer a sua memória, tudo aquilo que você deve desenvolver na sua aula, mas que o meu desejo aqui é que vocês sejam tremendamente abençoados por Deus e que nós possamos fazer tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos com excelência, nos importando com cada um, com cada aluno, com cada pessoa que estiver na nossa vida, nos dedicando com amor verdadeiro, sem falsidade e com um amor que a gente dedica àquele que vai estar conosco um dia lá na glória. E isso é importante, valorizarmos cada pessoa, porque cada um para Deus é muito importante. Se você ensina para um ou se você ensina para 1000, o importante é que você faça isso com amor e com muita dedicação. Tá bom? Então, eu deixo aqui, né, o meu abraço a todos, desejo a todos que vocês continuem o curso, que vocês vão até o fim e que vocês possam continuar fazendo essa obra com excelência, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Quero também continuar aqui o aviso, né, para que vocês possam estar me mandando um resumo de cada aula. Lembrem-se que a média, né, a nossa nota máxima é 10. Então, as questões da prova, que eu vou estar postando logo mais, né, as questões vão valer uma cada um e são 8 questões. E aí, dois pontos eles vão vir dessa síntese, desse resumo, dessa resenha que vocês possam me enviar de cada capítulo. E eu vou aguardar vocês, no máximo, até na próxima segunda-feira, não, hoje é segunda, não, né? Até na quinta-feira, porque a quinta-feira seria o dia de aplicação da prova se nós estivéssemos lá no IBP, que é o 9º dia. Então, até a quinta-feira eu estou aguardando a resposta das questões da prova, que eu vou estar enviando daqui a pouco, e também o resumo, tá bom? Vocês podem postar tanto aqui no grupo do WhatsApp, podem mandar para o meu e-mail, ou vocês podem mandar para o meu particular do WhatsApp. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe a todos e eu fico por aqui. Amém?